sou muito educado, né? Mas eu vou tentar aqui me adequar. Enfim, nós que temos, né, somos de estirpe pentecostal, meu Deus, não consegue ficar parado, né? Esses dias, o Ulisses, que mexe no equipamento de som lá da igreja, ele arrumou aquele microfone, como é que se dá o nome? Lapela, né? O lapela, né? O headset, enfim. E é legal, é meio coach, né? A parada, mas eu prefiro sentir, né? Essa dinâmica de estar segurando o microfone, enfim. Mas o que importa é que a palavra corra, né? Tava olhando essa parede aí, depois eu quero deixar meu nome aí também. Vai deixar, vou botar aí, Dentinho. Depois edita lá, pelo amor de Deus, tá? Que era o meu apelido mais terrível da velha criatura, né? Dentinho. Imagina se isso dá medo a alguém. Mas enfim, brincadeira. Depois tem que botar aí um Léo Luz. Enfim, irmãos, estamos assim muito esperançoso para esses dias, né? E quando digo esses dias, é tudo aquilo que o Senhor tem manifestado no nosso tempo. Entendemos que Deus nos estabeleceu nessa cidade para nos tornarmos parte daquilo que Ele já estava fazendo, né? Estabelecer algo, né? Uma congregação, digo estabelecer porque eu tenho aprendido que igreja não se abre, não é isso? A igreja, ela nasce, ela nasceu e ela continua nascendo, né? Dentro da dinâmica da relação, da comunhão, né? E Cristo, a cada dia, está nascendo, né? No coração das pessoas. E é o que diz a palavra: Cristo em nós, a esperança da glória, não é isso? E de verdade é o que nós estamos nos tornando, né? Há quem diga que a glória é um lugar, né? Estamos indo para a glória. Você não só está indo para a glória, você está se tornando, não é isso? A imagem e semelhança do Senhor. Mas eu queria compartilhar uma palavra, uma reflexão. Enfim, eu sei que está gravando. Na próxima quinta-feira algumas pessoas vão estar assistindo na internet. Então a gente quer cooperar nessa noite com aquilo que o Senhor já tem movido no coração de vocês. E quando eu digo cooperar, né, essa é uma palavra muito conhecida, mas talvez pouco praticada, porque a gente precisa trabalhar por cooperação, irmãos. Ninguém aqui tem um sentimento de ameaça, não é isso? Quando eu vim para Belfor Roxo, não sei se a igreja do pastor aqui na cidade mesmo, a congregação, assim, né? Uma das primeiras informações que eu recebi foi aqui em Belfor Roxo existem muitas congregações, né? Muitas igrejas, glória a Deus por isso. Mas quando a gente entende que a gente flui por cooperação e não por competição, o reino de Deus é glorificado. Então glória a Deus por isso. Por isso eu repito, né? Estamos nos tornando parte daquilo que o Senhor já tem feito. Então não é uma bandeira denominacional, né? É o reino de Deus, o que a gente quer compartilhar. E glória a Deus pela vida dos pastores aqui presente, né? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Joel. A gente vai dar nós vamos construir livro do profeta Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Está vendo em Jó. O verso 24. Vamos construir algo aqui. Eu queria falar sobre o homem total, irmãos. O homem total. A bênção da totalidade, enfim. Eu queria falar sobre o ser pleno. Amém?
seremos tomados por toda a plenitude de Deus nesses dias, nessa noite. Eu queria discorrer um pouquinho nas Escrituras sobre este assunto tão pertinente. Eu tenho queimado esses dias no meu coração. Já em algumas quartas-feiras a gente tem falado um pouco sobre isso, e vamos deixar o Espírito Santo fluir aqui, né? Joel capítulo 2, verso 24. Estou aqui com a minha colinha. Já vi aqui que o Nano já está compartilhando um ao vivo, né? Apareceu aqui para mim, viu? Joel capítulo 2, verso 24 diz assim: as eiras se encherão e os lagares transbordarão de quê? De vinho, em outras versões, mosto, vinho, enfim. Transbordarão de vinho e de óleo. Então eu queria que você repetisse isso comigo: trigo, vinho e óleo. Trigo, vinho e óleo. Então diz o texto que as eiras se encherão e os lagares transbordarão. Exatamente a medida de Deus para as nossas vidas, né? Sempre uma medida abundante, transbordante, recalcada, sacudida, né? E eu queria traçar uma ponte, e vamos comigo agora no Novo Testamento, a segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos lá comigo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 5, desculpa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 23. Primeira epístola aos Tessalonicenses capítulo 5, 23. Você encontrou? Quem encontrou, diga cantando: eu já encontrei. Pô, meu Deus, ninguém encontrou não? Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, preste atenção, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. A etimologia da palavra integridade é pleno, plenitude, não é isso? Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora abra comigo em João 10:10. Você conhece esse texto, mas vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. João 10:10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A bênção de Deus sobre a vida do homem, a bênção na sua totalidade. E por que, como plano de fundo, né, nós lemos o capítulo 2 do livro de Joel, no verso 23, que fala de 3 especiarias tão nobres no mundo antigo, né? Tratando-se de economia, de prazer, eram, né, as 3 especiarias mais importantes do mundo antigo: o trigo, o vinho e o óleo. 3 especiarias que moviam a economia, o prazer de um povo e de uma nação. Estamos falando de uma sociedade agrícola, né, que vivia do fruto da terra, que vivia daquilo que plantava, que se alegrava nas suas colheitas, não é isso? Todas as vezes que o povo de Israel vivia uma colheita, eles celebravam esse tempo com muita festa. Por isso, a festa de Pentecoste, né, que é a festa das colheitas.
Por isso eu tracei esse paralelo com o Novo Testamento, com a tricotomia do homem. Diga comigo, corpo, alma e espírito. Só para que você entenda, trigo, vinho e óleo. Então o texto, o verso 23 do capítulo 2 de Joel diz que as eiras se encherão e os lagares transbordarão. Olha isso. E aí Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz, olha, que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito, né, se mantenham íntegros, ou seja, plenos, completos, cheios, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todas as vezes que eu leio o verso 23 do livro de Joel, eu penso na bênção, e a bênção na sua totalidade, irmãos. Porque, entenda uma coisa, fomos nós que temos a tendência de não dividir, mas separar a nossa, ou separar ou dividir a nossa vida. Não é isso? Ora, quando nos apresentamos a Deus, falamos, Deus, abençoa a minha vida financeira. Senhor, hoje abençoa a minha vida emocional. Senhor, abençoa a minha vida espiritual. E por conta disso, nós formulamos reuniões, damos nome aos cultos, não é isso? Entendendo que aquele dia exclusivamente é separado para uma determinada bênção. Você entende que fomos nós que aprendemos a dar nome à bênção, irmãos? Fomos nós que aprendemos a dar nome à unção. Hoje vai derramar uma unção de cura aqui. Hoje teremos a unção do riso, a unção da prosperidade. Pastor, qual é o nome da unção? Unção. Mas nós, durante muito tempo, franqueamos. Pastor, isso é errado? Não, mas entenda uma coisa. A dinâmica do culto, ela sempre precisa ser completa. Até porque não existe uma entrega em parte. Uou. Se estamos falando em receber a bênção por completo, eu também estou afirmando que eu me entregarei por completo. Por isso nós não precisamos formular um culto para buscar uma determinada bênção. Por isso que muitas das vezes as pessoas esperam o culto da bênção ou o culto da vitória. Mas na verdade, aleluia, entenda uma coisa, o desejo de Deus para mim e para a sua vida é que você seja pleno. O desejo de Deus para mim e para a sua vida é que você não espere a próxima reunião para você buscar algo de Deus. O que Ele tem para fazer hoje, Ele vai fazer hoje. Então não espere pela reunião dominical, porque Ele pode derramar hoje. Por isso, eu não tenho crise nenhuma com relação a isso. E também não estou dizendo, por favor, que isso é errado. Mas eu não preciso buscar a minha vitória no culto da vitória, porque a vitória ela pode se manifestar e ela já se manifestou hoje. Então o texto está falando sobre o homem em sua plenitude, e o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros, ou seja, completos, plenos e irrepreensíveis até a volta de Jesus. O desejo de Deus é que tenhamos a santidade nesses três níveis: espírito, alma e corpo. Por isso, voltando-se para a profecia de Joel, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Aleluia. E no verso 22, a própria profecia vai dizer, Vanessa: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, porque o Senhor vosso Deus vos dará em justa medida a chuva temporã e a serode. Então está falando de um tempo de visitação. E quando Deus nos visita, irmãos, Ele nos visita para nos completar. Porque a bênção de Deus, ela nunca virá pela metade, ela será sempre completa.
Por isso existe uma máxima que eu carrego dentro de mim, e nós ministramos muito isso em alguns retiros de impacto, em encontros. Nós afirmamos que a seguinte frase: você terá tudo de Deus, quando Deus também tiver tudo de você. Meu Deus! Por isso, queridos, entenda uma coisa: a bênção, ela quando se manifesta na vida do homem, ela é inteira, ela é completa. Ainda mais quando esse homem aprendeu a prestar o seu culto por completo. Diga, eu sou inteiro. Por isso que a maior crise, existem pessoas que esperam encontrar, né? A crise da relação é encontrar a minha cara metade, mas a gente nunca entra em um relacionamento pela metade, é sempre por inteiro. Todo homem ou mulher que busca parte já vai entrar mal numa relação. Você não precisa entrar em parte, você precisa entrar inteiro. Porque não é o outro ou não será outra que vai te completar, porque você já estará completo em Deus. Você está entendendo isso? A plenitude de Deus. Então o desejo de Deus é que você seja pleno. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Efésios no capítulo 3, no versículo 19. Abre lá, vamos para a Bíblia. Efésios capítulo 3, epístola aos Efésios capítulo 3, versículo 19. Olha isso é lindo demais, cara. Isso é maravilhoso. Olha o desejo de Paulo, olha a intercessão de Paulo. E é isso, com o peso dessa palavra. E juntamente com o peso dessa palavra, vem com ela um peso de intercessão nessa noite. Olha o que Paulo diz no verso 19, no capítulo 3, aos Efésios. Ele diz assim, olha: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda plenitude de Deus. Então, esse é o desejo de Paulo, escrevendo aos Efésios, e eu quero compartilhar esse sentimento. Há um peso de intercessão nessa noite, que nós, através desse ajuntamento, sejamos tomados por toda plenitude de Deus. Porque foi o que o próprio Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a vida de Deus em nós, irmãos. E Paulo está falando que sejais tomados de toda plenitude de Deus, porque o desejo de Deus é que você seja pleno. O desejo de Deus e do Espírito é que você seja tomado por toda plenitude de Deus. Então a etimologia da palavra íntegro é inteiro, completo. E o homem total, ou o homem que é afetado com a bênção de Deus, na sua tricotomia, né, o homem tripartido, ele é abençoado no corpo, ele é abençoado na alma, ele é abençoado no espírito. Você está entendendo? Então nós não precisamos franquear um ajuntamento a fim de nos sentirmos realizados. E por conta de uma necessidade, escuta o que eu vou falar aqui. Talvez isso pareça uma denúncia, mas hoje acredito que não é, porque isso já tem sido descortinado diante dos nossos olhos. Tantos homens já têm falado isso, irmãos. Nós não precisamos dar nomes aos cultos, porque culto é culto, irmãos. Culto é entrega. Na verdade, nós aprendemos a divorciar o culto da vida. Entendemos que o nosso culto só é prestado no domingo, às 19 horas ou às 19h30. Não, cara. Sabe quando o teu culto começa? No momento que você acorda. Não ande com a sua vida divorciada do culto. A sua vida é um culto ao Senhor.
achamos que a adoração só é esse momento. Não, esse momento é parte da adoração, sabe? Quando eu adoro a Deus, é quando eu digo não ao pecado. Achamos que batalha espiritual só é confrontar o inferno, dizer sai diabo. Batalha espiritual também é quando eu rejeito, quando eu nego a minha carne. Aleluia. Então, entenda uma coisa, isso fala da plenitude de Deus na vida do homem. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Corpo, alma e espírito plenos em Deus. Pastor, eu quero viver um avivamento na minha vida financeira, e o Espírito Santo está dizendo, está perguntando para você nessa noite: quantas vidas você tem? Você não tem uma vida financeira, uma vida sentimental, uma vida... Você só tem uma vida só. E o que Cristo fez na cruz foi para afetar diretamente toda a sua vida. Por isso que todo o avivamento produzido pelos céus, movido pelo Espírito, ele vai tocar o teu corpo, ele vai atingir a tua alma e vai afetar o teu espírito. Você está entendendo isso? Porque o trigo é a representação do corpo, porque trigo fala de um elemento que gera provisão. Do trigo se faz o pão, não é isso? E o pão nosso de cada dia dai-nos. Isso fala da medida de Deus diária, irmãos. Isso, eu posso profetizar isso sobre a tua vida sem medo de errar e sem medo de estar simplesmente só te motivando. Mas a provisão de Deus na nossa vida, ela é diária. Nunca te faltará o pão. Nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência o quê? Mendigar o quê? O pão. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 9, ele diz: olha, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o que come. Diga à pessoa que está do seu lado: Deus sempre vai prover o pão. Eia, Deus nunca lhe deixará faltar, irmão, sobre a sua despensa. Não, Ele tem cuidado com o seu corpo. Ele tem cuidado com a sua vida. Eia, por isso que o próprio Jesus, falando no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, falando sobre a ansiedade, né? Ele diz: viste os lírios do campo, as aves dos céus. Assim será na vida de vocês. Você acha que vai faltar o que se vestir? Você acha que vai faltar para você aquilo que tem de comer? É por isso algumas pessoas interpretam este texto dizendo, né? Dizendo, se a gente buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas o texto não diz todas as coisas, disse todas estas coisas, afirmando aquilo que o próprio Jesus está falando acerca de comer, de se vestir, necessidades básicas da vida, irmãos. Isso não vai te faltar, porque as eiras se encherão de trigo. Nunca te faltará a provisão. Por isso que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eia, Deus é o nosso maior provedor, irmãos. E no que tange a nossa vida espiritual, Jesus falou para você assim, ó: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a tua provisão para a tua vida espiritual. O Pai nos proveu de uma vez por todas. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluia! Mas também diz que os lagares vão transbordar de vinho, irmãos.
Vinho é muito representativo, é muito expressivo. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ou melhor dizendo, o primeiro sinal, né? Porque muitas das vezes milagre você guarda para você, o sinal você manifesta. Tem muita gente que só ora para milagre acontecer, mas ora também para que os sinais aconteçam. Mas pastor, milagre e sinal são as mesmas coisas? Sim, mas os sinais estão sempre apontando para algo. Qual foi o primeiro sinal que Jesus manifestou? No Evangelho de João, no capítulo 2. Ele transforma o quê? A água em vinho. Vinho aponta para a alegria. Não é isso? Olha como Deus quer que você seja pleno nas suas emoções. Salmo 16:11, o que diz lá? Que na presença do Senhor há o quê? Plenitude de quê? De alegria. O desejo de Deus é que você seja pleno nas suas emoções. Vinho fala de alegria, irmãos. Sabe, existem, não sei se, eu sei que estou olhando para uma psicóloga aqui, não sei se existem mais psicólogos aqui, mas qual é a crise da nossa geração, irmãos? Existe uma patologia, uma enfermidade da alma que tem assolado milhares de pessoas, que chama-se o quê? Depressão. Geralmente, Nano, a depressão é um desejo tolhido. É uma esperança que não se cumpre. A própria Bíblia diz isso, né? Que a esperança que se adia faz adoecer o quê? O coração. Olha isso. E aí, quando eu olho para a necessidade do vinho, eu vejo a vida de Ana. Olha para a vida de Ana e o seu desejo de gerar, de dar à luz, de ter um filho. A Bíblia diz que Ana era, ela numa catarse, né? Ela abrindo o seu coração para o sacerdote Eli, ela diz: meu Senhor, a tua serva está amargurada de espírito. A sua serva está aflita na alma. Olha isso. Ela mesmo, Eucana tem essa percepção, porque Ana não dorme direito, não se alimenta, vive chorando, porque ela tem um desejo, só que esse desejo é adiado, porque o Senhor tinha cerrado a sua madre, o seu ventre, não é isso? E quando você olha para a Bíblia, você vê pessoas em extrema depressão, irmãos, vivendo tristeza. Mas em dado momento, ela se derrama diante do Senhor. E o pastor daquela igreja, daquela geração, libera uma palavra sobre ela. E diz o texto, irmãos, que ela volta para a sua casa já com o seu semblante transformado. Olha o que uma palavra pode produzir na vida de uma pessoa. E eu estou falando do pastor Eli. Daquele mesmo taxado, né? O pastor Eli, o pastor daquela geração, quase cego, acostumado com as coisas de Deus, com a liturgia, quase entregando os pontos, mas mesmo assim ele libera uma palavra para Ana, e ele diz: então minha filha, vai-te em paz, que o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste, que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. E diz o texto que ela se volta e ela se vai para sua casa com um semblante transformado. Ela encontra o seu marido. Ela entra no seu lugar de intimidade com o seu marido, e naquela noite Deus dá graça, Deus rasga, abre a madre daquela mulher, e ela começa a gerar. Isso é profético demais, irmãos. Um útero amargurado e ferido é incapaz de gerar uma promessa. Quem sabe nessa noite você precisa ser alvo da alegria do Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ei, Espírito Santo,
Eia, o desejo de Deus é que você seja pleno, que a sua alma seja livre, que a sua alma seja plena na alegria do Senhor. Você está entendendo isso? Aleluia! Eia, pastor, eu preciso desfrutar de um avivamento, então se prepare, que o seu corpo será alvo disso, a sua vida, a sua alma, o seu espírito vão desfrutar da palavra do Senhor. Mas a Bíblia também fala sobre o óleo. O óleo. O óleo. Diga: trigo, vinho e óleo. Óleo realmente fala do Espírito. A Bíblia diz que o nosso Espírito é a lâmpada. Escuta isso. É o nosso Espírito que se conecta com o Espírito de Deus. E por isso esse Espírito precisa estar sempre aceso. Por isso que a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, irmãos, que dá vida ao nosso espírito. Escuta isso. O óleo fala sobre a nossa vida espiritual, fala sobre o avivamento que Deus está produzindo, irmãos, na nossa vida de oração, na nossa vida de devoção, porque tudo se começa no Espírito. Aleluias. Tem gente que só recebe a palavra na alma, e quando a recebe na alma, ela vai embora. Ela precisa ouvir uma outra palavra que a motive, que lhe dê alguma esperança. Irmãos, por isso entenda uma coisa: quando você estiver submetido à palavra de Deus, receba a palavra de Deus no Espírito e deixa que o Espírito alimente a sua alma. Porque a alma é circunstancial demais. A alma, ela se move pelas circunstâncias, mas o Espírito não. Por isso que Jesus, em um momento de oração, ele se volta para os seus discípulos que estavam cochilando, e ele diz: caramba, nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo? Vigiai e orai. Não é isso que Jesus fala? Porque na verdade o Espírito está o quê? Mas a carne é fraca. Você já pensou na prontidão do Espírito? O óleo vai transbordar sobre a tua vida. E sabe que Salomão diz? Que seja sempre alvas as tuas vestes, e que jamais falte o quê? O óleo sobre a tua cabeça. Olha o que Jesus fala em Lucas 12:35: cingido esteja os vossos lombos, e acesa as vossas candeias, como se acendia as candeias com óleo. Obrigado, Jesus. Em algum momento parece que o trigo vai faltar, e às vezes parece que o vinho também, mas o óleo, que nunca falte. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Eu não falo isso para te impressionar, mas ele está aqui, eu sinto o cheiro dele aqui. Eia! Sabe, irmãos, eu creio em uma geração plena, em homens e mulheres que andarão na plenitude do Cristo. Como assim, pastor? Eu quero terminar lendo esse texto, Romanos 15:29. Abre aí. Romanos 15:29. Olha o que Paulo diz. Abre comigo aí em Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 29. Olha o que ele declara. Olha o que ele diz.
Preste atenção nisso. Você achou? Romanos 15, 29, olha o que Paulo diz. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo está falando para uma igreja onde ele passou todo o tempo desejando visitá-los, não é isso? Foi uma das igrejas que ele queria tanto estar perto. No primeiro capítulo aos Romanos, ele vai dizer isso: a minha vontade é estar com vocês, é tocar em vocês, é compartilhar dons espirituais, mas ele nunca chegou a ter de fato o contato com essa igreja, mas ele sempre estava afirmando: quando eu for visitar-vos, ou se eu for visitar-vos, eu vou na plenitude da bênção de Cristo. Qual é a plenitude da bênção de Cristo sobre as nossas vidas, irmãos? Integridade, corpo, alma e espírito. Eu sou pleno em Deus. Você é pleno em Deus. Não espere pelo culto da bênção financeira. Não espere pela reunião da bênção emocional. Não espere pelo culto da cura, irmãos. Culto é culto. Não espere para que se manifeste a unção da alegria, para que você se torne alegre. Eia. A unção tem um nome, o nome da unção é unção. E ela se manifesta para cumprir o propósito de Deus. E eu creio que será derramada a medida exata de Deus aqui nessa noite sobre a tua vida. Eu creio que a chuva de Deus está tocando a nossa nação. A chuva de Deus está tocando o nosso estado, o nosso município, está tocando as nossas vidas. Eu queria que você se colocasse de pé. Sabe qual é o nome disso, Nano? Prosperidade. Alguém aqui tem problema com prosperidade? Pastor, o senhor prega a teologia da prosperidade? Entenda uma coisa, irmãos. Não é errado falar sobre prosperidade. A questão é que nos ensinaram parte. Nos ensinaram Filipenses 4:13, mas nos esqueceram também de nos ensinar o 12, o 11 e o 10. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é isso? Pastor, isso é prosperidade. Mas Paulo ele vem dizendo: olha, tanto sei passar pela escassez, sei viver contente em toda e qualquer situação. Entenda uma coisa. Eu estou falando de um apóstolo. Eu estou falando de um apóstolo. O ministério apostólico hoje, ele existe. Há muito requinte sobre o encargo apostólico, mas eu estou falando sobre um encargo apostólico legítimo, irmãos, inicial. Tanto sei passar por aflições, sei viver em abundância, tanto sei viver em escassez. Aí ele diz: tudo posso, tudo é tudo. O mesmo apóstolo que disse que passou por necessidades, que viveu momentos de abundância, que viveu fartura na mesa e ao mesmo tempo escassez, é o mesmo que está dizendo à igreja de Roma: quando eu for visitar-vos, eu vou na plenitude da bênção do Cristo. Porque o meu corpo é pleno, minha alma é plena e o meu espírito é pleno. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é uma vida abundante, irmãos.
E é o mesmo Paulo que diz em Filipenses, também no capítulo 4, no verso 18, quando ele diz: eu tenho tudo, recebi tudo, eu tenho abundantes suprimentos, eu recebi tudo, estou completo. Obrigado, Pai, porque hoje eu sou completo em Ti. A minha vida é completa em Ti, Senhor. Toda a minha vida está sendo afetada diretamente pela Tua bênção, Senhor. A cruz me conquistou. Através da cruz do Cristo, eu sou herdeiro da promessa. Sabe, queridos, durante muito tempo, olhe para cá, muitas pessoas não se converteram ao Cristo, se converteram a uma necessidade. Quando elas começam a ver de fato o que é o Evangelho, elas se assustam, porque elas dizem: Evangelho é isso? Sim, esse é o verdadeiro Evangelho, irmãos. Nós não nos convertemos a uma necessidade. Existem pessoas que vieram a Cristo por conta de uma necessidade financeira. Outras vieram por conta de uma necessidade, de uma crise no casamento. E depois, quando aquilo foi sanado, cadê elas? A cruz que me transformou. Olhei para trás, né? Porque eu imagino uma cruz aqui. Lá na igreja tinha uma cruz atrás, né? A cruz nos resgatou, irmãos, nos redimiu. A cruz nos fez homens e mulheres plenos. Essa é a medida de Deus para mim e para a sua vida, cara. Você tem o selo de Deus, você tem o Espírito Santo. Fica tranquilo que a provisão virá, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuide dele. A tua alma precisa estar convertida ao Espírito, submetida ao governo do Espírito. Por isso que tem hora que você precisa dizer assim: cala-te, ó alma, porque às vezes a alma quer te controlar, né? Por isso que algumas das vezes você precisa fazer igual Davi: cala-te, ó alma, porque a alma ela é circunstancial, lembra? E o teu espírito estará sempre cheio do óleo, do azeite, da vida de Deus. Você é pleno. Feche seus olhos.